Em 13 de maio de 1917, na Cova da Iria, Portugal, a Virgem Maria apareceu a 3 humildes pastores. Durante 6 meses, ela entregou-lhes mensagens de advertência e esperança que moldaram o século XX. Estas mensagens, conhecidas como os 3 segredos de Fátima, são consideradas por milhões de católicos a profecia moderna mais credível. Os 2 primeiros segredos foram revelados e cumpridos: a visão do inferno, a eclosão da Segunda Guerra Mundial e o crescimento do comunismo soviético. Mas o terceiro segredo, o clímax da mensagem, foi mantido sob o mais rigoroso sigilo. Por que o Vaticano esperou 83 anos para revelar a última parte da mensagem, ignorando o pedido da própria vidente para que fosse publicado o mais tardar em 1960? E a revelação oficial feita em 2000, que descreve um bispo de branco sendo martirizado, é de fato a história completa? Hoje, no Fatos da Escrita, vamos mergulhar na polêmica que abalou o mundo católico. Vamos analisar o conteúdo oficial, as razões para o silêncio de décadas e a persistente controvérsia de que a parte mais explosiva do terceiro segredo, que fala da apostasia dentro da própria Igreja, ainda não foi divulgada. 1. A gênese do mistério. A força da profecia, 1917-1944. Para entender o impacto do terceiro segredo, é crucial entender a credibilidade dos 2 primeiros. A Virgem Maria entregou o conjunto completo de mensagens em julho de 1917. Os segredos cumpridos. A visão do inferno. A primeira parte foi uma visão aterrorizante do inferno, um alerta para a humanidade sobre a realidade da condenação eterna e a necessidade da oração. O alerta global. A segunda parte foi uma profecia específica. A Primeira Guerra Mundial terminaria. Mas se a humanidade não se arrependesse, uma pior viria sob o pontificado de Pio XI, a Segunda Guerra Mundial. Incluiu também o pedido explícito pela consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, alertando que o país espalharia seus erros pelo mundo, uma clara alusão ao comunismo. O fato de essas profecias terem se concretizado de forma dramática deu ao terceiro segredo um peso profético incomparável. O mundo sabia que a terceira parte continha um aviso de importância transcendental. O enigma da data limite. Em 1944, a única vidente sobrevivente, Lúcia de Jesus Rosa dos Santos, irmã Lúcia, foi pressionada por seus superiores a escrever a terceira parte do segredo, devido a uma grave doença. Ela o escreveu em uma única folha de papel e selou-o em um envelope, com uma instrução clara: deveria ser aberto e divulgado após 1960. A importância da data 1960 é um dos primeiros pontos de controvérsia. Irmã Lúcia explicou que, depois dessa data, o segredo se tornaria mais claro ou mais compreensível. O Vaticano aceitou o envelope, que foi colocado no Palácio Apostólico, dando início a um período de expectativa. 2. O período de silêncio. O drama do Vaticano, 1960-2000. Com a chegada de 1960, a Igreja e o mundo católico esperavam ansiosamente pela revelação do terceiro segredo. O Papa João XXIII recebeu o envelope, leu o conteúdo e tomou uma decisão que lançaria 40 anos de especulação e desconfiança. A decisão de João XXIII. Após ler o texto, o Papa João XXIII teria declarado: "Este segredo não diz respeito ao meu tempo", e mandou selar o envelope novamente, depositando-o no arquivo secreto do Vaticano. Esta decisão iniciou a crise. O silêncio que se seguiu, sob os pontificados de Paulo VI e João Paulo I, permitiu que a imaginação do mundo católico criasse as mais sombrias hipóteses sobre o conteúdo do segredo. Os rumores mais comuns eram apostasia, a profecia de que a fé desapareceria e que a própria Igreja, talvez em seus mais altos escalões, seria invadida por um engano satânico. Guerra nuclear, o aviso de uma terceira guerra mundial ou de um desastre ecológico total. A queda de Roma,
o colapso físico ou espiritual da sede da Igreja. O medo gerado pelo silêncio fez com que muitos católicos acreditassem que o segredo era tão catastrófico que o Vaticano temia que sua revelação causasse histeria global e minasse a fé. 3. A Revelação Oficial, 2000. O Martírio e o Choque. O suspense terminou em 26 de junho de 2000, durante o Jubileu, sob o pontificado de João Paulo II. O Vaticano finalmente divulgou o conteúdo completo do documento escrito por Irmã Lúcia, em 1944. O conteúdo revelado. O terceiro segredo era uma visão, e não uma série de declarações verbais descrevendo um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre e vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas a subir uma escabrosa montanha antes de chegar ao cimo, o Santo Padre, atravessando uma grande cidade meia em ruínas, meio a tremer com passo vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E da mesma maneira, morreram uns tras outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares de diversas classes e posições. A interpretação oficial do Vaticano. A divulgação do texto foi acompanhada por um longo comentário teológico do cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, o então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. A conclusão do Vaticano foi clara. O segredo não é sobre o futuro, mas sobre o passado. A visão do bispo de branco foi interpretada como a previsão do atentado de 1981 contra João Paulo II, que ocorreu no dia da aparição de Fátima, 13 de maio. O segredo tratava, essencialmente, das perseguições sofridas pela Igreja no século XX, especialmente sob o comunismo. Ratzinger declarou que a profecia de Fátima era um acontecimento que pertence ao passado e que a Igreja, após a revelação, não precisava mais se preocupar com o conteúdo profético do segredo. 4. A controvérsia persistente, a alegação da quarta parte. A revelação de 2000, ao invés de acalmar as águas, abalou o mundo católico e a comunidade Fátima, gerando uma crise de confiança. O paradoxo da secrécia. A principal objeção levantada por céticos e teólogos, como o padre Nicholas Gruner, foi o paradoxo da secrécia. Se o segredo tratava primariamente de perseguições comunistas e de um atentado que já havia ocorrido, 1981, por que o Papa João XXIII o considerou tão explosivo em 1960 antes de ambos os eventos? A descrença levou à persistência da teoria de que o Vaticano havia divulgado apenas uma parte A, a visão do martírio, e retido uma parte B, o texto profético. O foco na apostasia, os críticos alegam que a parte retida, a verdadeira revelação que chocou os papas, não era sobre perseguição externa, mas sobre apostasia interna. Esta teoria se baseia em supostas declarações de figuras próximas ao Vaticano, como o padre Malachi Martin, que afirmava que o segredo continha uma profecia sobre a destruição da fé dentro da Igreja. A parte escondida do segredo, na mente dos crentes, seria a descrição da infiltração satânica e da corrupção doutrinária na hierarquia da Igreja, um evento que, para muitos, começou a se manifestar após o Concílio Vaticano II. A ideia de que o segredo falava da falha de fé do próprio clero é a revelação que abalou o mundo católico mais do que a visão de um papa sendo baleado. A Igreja Católica, incluindo o Papa Bento XVI, sempre negou veementemente a existência de qualquer outra parte do segredo, afirmando que o texto de 2000 é a totalidade da mensagem de Irmã Lúcia. Conclusão. O legado do silêncio. O terceiro segredo de Fátima é um caso fascinante onde a profecia, a história e a fé se chocam com a política e o segredo institucional.
O verdadeiro legado do terceiro segredo não é a visão do bispo de branco, mas a crise de confiança que o longo silêncio criou. A decisão de não publicar o texto em 1960 semeou uma desconfiança profunda em parte da comunidade católica que persiste até hoje. O Vaticano pode ter revelado todos os fatos escritos por Lúcia, mas não conseguiu dissipar a suspeita de que a Igreja havia agido para proteger a instituição do impacto devastador de uma verdade ainda maior. Fátima, em última análise, nos deixou com um paradoxo. A mais poderosa confirmação moderna da intervenção divina é também o palco da maior controvérsia sobre a verdade e a transparência. Você acredita que o Vaticano revelou o terceiro segredo de Fátima na íntegra? Qual profecia você acha que teria sido mais impactante para o mundo em 1960? Deixe seu comentário.